Olá, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma semana de videoaulas de Química. A gente vai entrar nas aulas das Químicas A, B e C nessa semana, na apostila 3. A gente já começou a apostila 3 nas Químicas D e E na semana passada, com a aula 9. E, bom, sobre o que a gente vai conversar hoje em especial? A gente vai falar na ordem alfabética das químicas, então essas três primeiras aulas, as de terça-feira, vão ser sobre Química A, B e C. Amanhã, na quarta-feira, a gente vê Química D e E. Então, vamos começar com Química A, que o assunto ainda é a tabela periódica. A gente começou na aula 6, ou seja, na apostila passada, a gente começou a estudar tabela periódica com o histórico da tabela periódica, lá do Mendeleev, entre outros. A gente começou a conversar sobre a organização na tabela periódica, desde lá do Moseley, com essa ideia de número atômico como um elemento que ordena ali a tabela periódica, desde o hidrogênio, que é o número atômico 1, aí hélio, número atômico 2, lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, e aí até o ganesona, que é o 118, né, que é o último lá na ordem de número atômico. E aí a gente conversou sobre grupos, né, do grupo 1 até o grupo 18, né, que antigamente eram chamados de famílias, né, famílias 1A, 2A, 3B, 4B e tal, até a 8A no final dos gases nobres. Vimos os nomes dos grupos, né? Alguns, os elementos representativos têm nomes em especial, então o grupo 1, né? Que era a antiga família 1A, metais alcalinos, grupo 2, a antiga família 2A, alcalinos terrosos, aí tem lá 3A, né? O grupo 13, família do boro, grupo 14, família do carbono, grupo 15, família do nitrogênio, grupo 16, família dos calcogênios, 17, família dos halogênios, e por último lá os gases nobres, que antigamente era 8A ou 0, hoje em dia é o grupo 18. Conversamos sobre como é que funciona essa organização de períodos na tabela periódica, do primeiro ao sétimo período, que tem a ver com a camada de valência dos elementos químicos. Vimos qual é a relação de onde o elemento químico se encontra na tabela periódica com a sua, com a sua distribuição eletrônica da camada de valência, né? É S1, é P2, terminou em D7, onde é que se encontra o elemento químico, em qual grupo, ou a camada de valência terceira, quarta, em qual período ele se encontra. Então, depois de todas essas discussões, a gente acabou vendo classificação da tabela periódica em relação ao comportamento dos elementos químicos, em relação à sua facilidade ou dificuldade de perder ou ganhar elétrons, no caso os metais, os não metais, os semimetais, que foi a aula 7. A aula 8 a gente começou com propriedades periódicas, que foi semana passada. Conversamos sobre raio atômico, conversamos sobre energia de ionização, ou potencial de ionização. A gente vai fazer o que essa semana da Química A? A gente vai continuar conversando sobre propriedades periódicas, né? Continuar esse assunto que começou lá em raio atômico. Então é bom que você relembre esse assunto antes de começar essa aula, né? Sei lá, veja suas anotações, espero que você esteja fazendo, ou os exercícios da apostila, para você entrar nessa aula já lembrando de raio atômico e energia de ionização. Isso vai te ajudar bastante a você continuar entendendo o resto da aula, tá? Que é uma continuação da aula passada, essa aula 9. Então, vamos ao que viemos. Bem, a primeira das propriedades periódicas de hoje chama eletroafinidade, ou afinidade eletrônica. O que é isso? Você tem que imaginar o seguinte, você tem que imaginar um átomo sozinho. Um átomo só ele, sozinho. Esse átomo sozinho, no estado gasoso, essa definição porque dependendo se o átomo está no estado gasoso ou sólido ou líquido, ele tem energias diferentes. Então, só para a definição teórica dessa mais profunda desse conceito, a ideia é que é um átomo isolado no estado gasoso. Esse átomo isolado no estado gasoso, de qual elemento químico? Tanto faz, qualquer elemento químico. A gente vai estudar todos eles, né, em relação a essa eletroafinidade ou afinidade eletrônica. O que é essa eletroafinidade ou afinidade eletrônica? É uma propriedade periódica dessas, né, tipo raio atômico, que a gente estava vendo, tipo energia de ionização que a gente estava vendo. Só que a ideia é o seguinte, você pega um átomo gasoso, isolado, um só, e você dá um elétron para ele, coloca um elétron a mais na eletrosfera dele. Ah, mas isso vai ser fácil ou vai ser difícil? Depende do elemento químico. Ele vai, entre aspas, gostar ou não gostar, né? Bem entre aspas aqui, que não tem sentimentos, né? Infelizmente os átomos aí são inanimados. Ele vai ter uma facilidade ou uma dificuldade de ganhar esse elétron a mais. Ou seja, se você ganha um elétron, você vira um ânion, certo? Então você pega um átomo, coloca um elétron a mais nele para transformá-lo em um ânion. Isso faz com que você tenha uma energia liberada. Quando o elétron entra na eletrosfera de um átomo qualquer, a gente vai ver de todos os elementos químicos, né, pensando em cada um deles. Quando um elétron a mais chega na eletrosfera, ganha um elétron,
esse átomo libera energia. De onde vem essa liberação de energia? Esse elétron, para entrar nessa eletrosfera, ele tem que ser atraído pelos prótons do núcleo, porque são eles que atraem os elétrons da eletrosfera de um átomo. Então, quando o elétron chega, o núcleo do átomo ele acaba atraindo esse elétron e com isso ele acaba liberando energia. Então, quanto mais ele atrair esse elétron, quanto mais ele conseguir prender esse elétron, mais energia é liberada. E essa energia a gente chama de eletroafinidade. Tá? Uma energia que pode ser, esse conceito pode ser ilustrado através dessa equação aqui, a afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Ela pode ser entendida assim. Você tem, por exemplo, aqui um átomo de cloro, no estado gasoso, isolado, você vai dar um elétron a mais para ele. Tá? Aí quando ele ganha esse elétron, ele vira um ânion, certo? E ele vai liberar uma certa energia. Quanto mais afim ele estiver de ganhar um elétron, quanto mais fácil for para ele prender esse elétron, acomodar esse elétron, quanto mais esse elétron estiver preso pelo núcleo desse átomo que ele acabou de entrar, maior vai ser essa energia. Então a afinidade eletrônica ela diz respeito a quê exatamente? Ela diz respeito a quanto um elétron que chegar novo num átomo vai ser atraído pelo núcleo, ou seja, quanto esse núcleo consegue puxar elétrons. Então a ideia é a atração dos elétrons que vão entrar. Exatamente. Então isso diz respeito ao quanto o núcleo de um átomo, de um elemento químico, está propenso a puxar elétrons. Quanto mais ele puxa os elétrons novos que eu for colocar para ele, no caso esse um elétron novo que eu for colocar para ele, maior será a sua afinidade eletrônica. Afinidade nesse contexto diz respeito a querer esse elétron a mais, a conseguir captá-lo, a ter essa propensão a puxar ele. Entre aspas, a querer, a gostar de elétrons, essa afinidade. Essa palavra afinidade diz respeito a isso, a querer, a gostar, a querer ter. Então, um elemento químico com uma alta afinidade eletrônica, ele puxa bastantes elétrons. Ele tem uma forte atração do núcleo pelos elétrons que estão na eletrosfera, os mais expostos, no caso, aquele que se for colocar a mais. Então, a ideia é, afinidade eletrônica ou eletroafinidade, esse conceito aqui, ele será maior quanto mais um átomo conseguir puxar elétrons, atrair elétrons, ok? Essa é a ideia. Agora, quais átomos na tabela periódica? Se pegar na tabela periódica aqui, qual desses ou quais desses são os elementos químicos, de modo geral, para que lado eles se encontram, aqueles que conseguem puxar mais os elétrons, aqueles que têm uma maior afinidade eletrônica? Bem, na tabela periódica, a gente estudou semana passada que tinham elementos químicos de grande raio atômico, ou seja, que tinham eletrosferas grandes, e elementos com um pequeno raio atômico, com eletrosferas pequenas. Não sei se você lembra, mas na tabela periódica, quanto mais para baixo, maior era o raio atômico, quanto mais para a esquerda, maior era o raio atômico. Ou seja, o maior raio atômico aqui era do elemento frâncio, esse, e o menor raio atômico era do elemento hélio, lá em cima. Então, para esse lado aqui estão os menores elementos, os elementos com as menores eletrosferas, e aqui os elementos com as maiores eletrosferas. Tá? Então, quanto mais para baixo para a esquerda, maior a eletrosfera. Quanto mais para a direita e para cima, menor é a eletrosfera. Então, você vai ter que pensar qual é o tipo de átomo, aquele grandão ou pequeno, que está com o seu núcleo mais exposto, o seu núcleo mais próximo do elétron que vai entrar. Porque não sei se você lembra, mas da física C, a atração eletrostática ela funciona assim: quanto mais próximo tiver duas cargas de sinal oposto, uma positiva e uma negativa, se elas estiverem bem perto, a força de atração que vai fazer com que uma chegue próxima da outra, seja atraída pela outra, ela é grande. Se eu tenho duas cargas afastadas, muito longe uma da outra, a energia, a força que vai puxar elas vai ser muito pequena. Então, quanto mais próximo, mais cresce a força de atração. Desculpe, entre um próton e um elétron, por exemplo. Então, o elétron que vai entrar, ele vai ser atraído pelo próton, certo? Pelos prótons do núcleo. Quanto menor for o elemento químico, esses prótons estarão mais próximos desse elétron que vai entrar. Isso quer dizer o quê? A ideia é, os menores elementos químicos, aqueles elementos químicos de menor raio atômico, conseguirão puxar mais os elétrons deles. Por quê? Porque a eletrosfera deles é pequena, então eles estão muito mais próximos dos elétrons, fazendo com que a atração seja maior. Então, na tabela periódica, a ideia é que os menores elementos químicos estão aqui, para a direita e para cima. Então, essa será a região em que os elementos químicos conseguirão puxar mais os elétrons, certo? Para a direita e para cima. Os gases nobres, em especial, eles têm um problema nessa definição, que é, os gases nobres têm a camada de valência deles completa. Eles têm uma camada de valência, exceto o hélio, com 8 elétrons. Isso faz com que eles tenham uma energia muito baixa.
Isso faz com que eles não queiram ganhar elétrons a mais. De modo geral, os gases nobres não fazem ligação química. Eles não querem elétrons a mais. Eles não querem perder elétrons também. Então eles ficam com o número de elétrons que eles têm. Vai existir alguma situação em que um gás nobre faça ligação química? Quando a gente for ver ligação química, a gente vai ver realmente que tem algumas exceções. Alguns gases nobres, por exemplo, o xenônio, do xenônio para frente, eles conseguem fazer ligação química. Mas é muito raro. Mas eles conseguem. Mas é muito raro. Então o comportamento padrão dos gases nobres é de que eles não querem elétron. Então a gente vai estudar afinidade eletrônica para gases nobres? Não, eles estão fora dessa definição. Então eu até risquei aqui, ó, eliminei eles. Tirando eles, como é que funciona a afinidade eletrônica então para o resto da tabela periódica? Para o resto da tabela periódica, os elementos menores, aqueles de menor raio atômico que estão para a direita e para cima, aqui ó, nessa região, serão aqueles de maior afinidade por elétrons, maior eletroafinidade, aqueles que puxam mais os elétrons. Por quê? Porque os elétrons estão muito próximos do núcleo, porque eles são pequenos, esses átomos, os átomos desses elementos. Então, qual será o elemento químico de maior afinidade eletrônica? Poderia ser o flúor, certo? Porque ele é tipo o menor. Só que a gente está vendo aqui uma ideia geral, um padrão de comportamento é quanto mais para a direita e mais para cima, maior é a afinidade eletrônica. Mas isso não quer dizer que seja 100% assim, de que um elemento sempre quando está mais à direita, sempre quando está mais para cima, ele sempre terá maior afinidade eletrônica. O que a gente está vendo são comportamentos padrão, padrões que você tem. Normalmente o que? O elemento mais à direita e mais acima é aquele de maior eletroafinidade. Assim como o elemento mais à direita e mais acima é aquele de menor raio atômico. Mas essas propriedades, do jeito que a gente vê com flechinhas, elas são comportamentos gerais, comportamentos padrão, não servem para exatamente 100% dos casos. Então, aqui tem uma situação interessante. Deveria ser o frâncio aqui em cima, tirando os gases nobres, o cara de menor raio, portanto, aquele que tem maior afinidade eletrônica. Mas no caso, o cloro, ele é o elemento químico de maior eletroafinidade, maior ainda que o flúor que está aqui em cima. Então, só para vocês terem uma ideia, esse é um bom exemplo de que essas flechas que a gente vê, é para cima para baixo, para cima para direita, para esquerda para baixo, são comportamentos gerais, ou seja, normalmente um elemento químico que está mais à esquerda e mais abaixo tem maior raio atômico e menor eletroafinidade. Normalmente um elemento químico mais à direita e mais acima tem menor raio atômico, maior energia de ionização, e maior eletroafinidade. Porém, isso é um comportamento geral, é um padrão que a gente encontra. Não quer dizer que vale para 100% dos casos. Nesse caso aqui, inclusive, o de maior eletroafinidade é o cloro e não o flúor que está acima dele e deveria, né, por esse padrão, ser o cara de maior afinidade eletrônica, certo? Essa energia aqui, ela é liberada e ela é calculada. Tá? Ela é calculada em qual unidade? Existem algumas unidades para energia, como Joule, por exemplo. Mas a gente utiliza na química, para átomos, a gente utiliza uma unidade chamada electron-volt. Só para você saber, quando aparecer E.V, é só uma unidade de medida de energia. Tá? A gente vai entrar nos cálculos com electron-volt? Não tem nada a ver. É só para você saber que existe essa unidade de medir energia e é ela que é utilizada para medição de energia a nível atômico, para os átomos, para fenômenos atômicos, tá? Nos núcleos com elétrons. Electron-volt é normalmente a unidade a ser usada. Então vai aparecer lá um valorzinho aqui em electron-volts, 50 electron-volts, 56 electron-volts, 4,5 electron-volts. E isso corresponde à energia liberada quando o elétron chega. Ou seja, qual será aquele de maior valor de energia? Maior valor de energia que o cloro, certo? Os de menor valor de energia, o frâncio aqui, ó, né, para a esquerda e para baixo, são aqueles de menor afinidade eletrônica, certo? Bem, visto a afinidade eletrônica, eletroafinidade, vamos para a próxima propriedade periódica da aula, que é a eletronegatividade. Eletronegatividade. A eletronegatividade, vários cientistas têm definições diferentes e cálculos diferentes para o que é a eletronegatividade. Qual desses cientistas a gente vai utilizar no ensino médio, nos livros e no vestibular? Para se basear, Linus Pauling. Então, quando a gente fala de eletronegatividade, a gente está falando do conceito de eletronegatividade do Pauling. Tá? O que é eletronegatividade? A gente vai ver a partir, né, das próximas aulas ligação química. E as ligações químicas, elas são feitas entre os elementos, entre dois átomos, né? Eles se ligam de certa forma que a gente vai estudar como funciona. Vocês ouviram a campainha? Acabou de chegar a minha encomenda do delivery de mercado. Quarentena, né? As ligações químicas, como a gente vai estudar, elas são feitas através do compartilhamento ou doação, recebimento de elétrons. Então, sempre as ligações químicas vão ter a ver com elétrons, sempre, com a eletrosfera. É isso que vai importar na hora da ligação química.
se os elementos químicos estão compartilhando elétrons, se eles estão transferindo o elétron de um para o outro, como é que funciona a relação de elétrons entre os elementos químicos. Aí, numa ligação química, os elementos químicos, alguns deles, atraem, puxam mais os elétrons do que outros elementos químicos. Por exemplo, o flúor é um elemento químico que nas ligações químicas puxa muito os elétrons para ele. Já o hidrogênio não puxa tanto. Já o sódio, por exemplo, puxa menos ainda. E como mapear isso? Como mapear esse comportamento dos elementos químicos, né, dos átomos de cada elemento químico, como eles atraem ou deixam de atrair elétrons em uma ligação química? Então, por definição, a eletronegatividade é a tendência ou a capacidade de um átomo, de certo elemento químico, né, ou seja, a capacidade de um certo elemento químico de puxar, atrair elétrons em uma ligação química. Beleza? Bem, imaginando uma ligação química, tipo aquelas que a gente vê na química orgânica, que é chamada de ligação covalente, entre o hidrogênio e o cloro. Essa ligação entre eles é feita de um par de elétrons, esse risquinho aqui simboliza um par de elétrons. E qual desses dois elementos químicos, o cloro ou o hidrogênio, que está puxando, atraindo mais esse par de elétrons da ligação? É o cloro. Como é que eu sei? Porque eu sei que o cloro ele é mais eletronegativo, ou seja, ele tem mais eletronegatividade que o hidrogênio. Como é que funciona essa eletronegatividade na tabela periódica? Lembra que os menores elementos químicos estão para a direita e para cima? Para a direita e para cima, os menores elementos químicos, né? Aqueles que têm o menor raio. Então, os elementos químicos de menor raio, que estão para a direita e para cima, eles têm o núcleo deles mais próximo desses elétrons da ligação. É a mesma lógica da afinidade eletrônica que a gente viu agora há pouco. Então eles conseguem puxar mais esses elétrons. E aí a gente vai ver que os elementos químicos para a direita e para cima são aqueles de maior eletronegatividade, assim como são aqueles de maior afinidade eletrônica, assim como são aqueles de menor raio, certo? Então aqueles de menor raio, que são os para a direita e para cima, eles têm mais afinidade eletrônica quando estão sozinhos, e nas ligações químicas eles são mais eletronegativos, eles têm uma maior eletronegatividade. Por que eu risquei aqui de novo os gases nobres? Porque, como eu havia dito agora há pouco, os gases nobres não têm tendência de fazer ligação química. Então, eles acabam não sendo estudados na eletronegatividade, ok? Isso como um padrão, né, de modo geral. Eles podem participar de certas ligações químicas, de novo? Sim, muito raramente, mas sim. Nesses casos, eles terão um certo valor de eletronegatividade, mas a gente nem estuda isso porque é uma rara exceção, beleza? Então, quais elementos químicos são aqueles de maior eletronegatividade? Aqueles mais eletronegativos, eu coloquei aqui embaixo alguns valores que o próprio Linus Pauling acabou dando numa escala que ele criou, de valor numérico mesmo, para dizer qual era aquele elemento ou aqueles elementos de maior eletronegatividade, comparando eles. Aqui eu coloquei o valor mais aproximadinho, tá? Mas os valores são 2,01, 2,03, então alguns deles vão aparecer com o mesmo valor, mas é porque eu aproximei, tá? Aqui estão os elementos químicos de maior eletronegatividade, aqueles mais eletronegativos. Quais são eles? Primeiro, o flúor, né? Era de se esperar, pois o flúor é o menor raio atômico, aqui o cara mais acima e mais à direita, então sim, ele é o cara de maior eletronegatividade, o flúor. Depois, na ordem, oxigênio, repare, o valor do flúor é 4. Nessa escala do Linus Pauling, 4 é o valor máximo, tá? Então, flúor, valor 4. Depois dele, o oxigênio, aqui com 3,5. Aí depois o nitrogênio com aproximadamente 3, cloro quase igual, aqui um pouquinho menor, quase igual, mas aproximadamente deu a mesma coisa, né? Então flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Esses são os elementos químicos que mais participam de ligações químicas, os mais importantes, e aqueles que têm valores de eletronegatividade, desses mais importantes, os maiores, tá? Então é um recorte da tabela periódica dos mais importantes para se saber na ordem decrescente de eletronegatividade. Bom, então é flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Aqui o hidrogênio com 2,1, eu coloquei 3 pontinhos porque continua depois dele. Os metais, eles são muito pouco eletronegativos, assim como eles tinham baixa afinidade eletrônica, porque eles estão mais para a direita e mais para baixo, né? Na tabela periódica, eles terão também uma baixa eletronegatividade. Inclusive, veja bem, aqui ó, para esquerda e para baixo são os elementos de menor afinidade eletrônica e também de menor eletronegatividade, pois eles são os maiores raios atômicos, ok? Para a esquerda e para baixo. Então, esses elementos químicos aqui, ó, os metais para a esquerda e para baixo, como eles têm uma eletronegatividade muito pequena, acabaram criando uma outra propriedade chamada eletropositividade
que é meio que o inverso da eletronegatividade, porque a eletronegatividade é a ideia de atração de elétrons numa ligação química. Já a eletropositividade é a ideia da repulsão dos elétrons numa ligação química. Então, quais são aqueles que mais repelem, que menos atraem, mais repelem? São os caras para a esquerda e para baixo, ou seja, eles são os mais eletropositivos. É o contrário da eletronegatividade. Então, os mais eletronegativos para a direita e para cima, os mais eletropositivos para a esquerda e para baixo, certo? Então, é uma escala inversa apenas, tá? Tem valores numéricos tipo esse? A gente nem vai tocar nesse assunto, tá? Saiba apenas que existe essa tendência inversa, chamada eletropositividade, que é dos caras mais para a esquerda e mais para baixo na tabela periódica. Então, o frâncio, né, aquele elemento químico mais à esquerda, mais abaixo, que tem maior raio atômico, é aquele mais eletropositivo, porque ele é o menos eletronegativo. Ok? Bem, então, você vai ter que saber muito sobre eletronegatividade. Muito. Mesmo, muito. Você tem que decorar isso aqui, ó, sem piscar um segundo na hora de responder sobre eletronegatividade, porque ela vai mandar em muita coisa nas próximas aulas. Eletronegatividade é muito importante. Por quê? Porque numa ligação química covalente, ela faz a ligação química covalente ser polar ou apolar. Eu não vou explicar isso agora, mas a gente vai ver isso ainda. E se a ligação química for polar ou apolar, isso vai gerar vetores momento de dipolo mais para frente, que poderão se cancelar ou não, dependendo da geometria molecular, e aí gerar polaridade nas substâncias, que vai mandar no comportamento delas de solubilidade. Então, é uma avalanche de coisas que se seguem. Se você entender e decorar muito bem essa ideia dos eletronegativos, dos mais eletronegativos, isso aí vai fazer com que você entenda melhor todos esses outros conceitos que virão em seguida e que são relacionados à eletronegatividade. Eu vou sempre lembrar dela nas aulas da Química A, beleza? Já que a eletronegatividade é um assunto tão importante, seria muito bom para você se você decorasse qual é essa ordem decrescente dos elementos mais eletronegativos na tabela periódica, ou seja, esta ordem aqui. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Decorasse essa ordem decrescente dos mais eletronegativos na tabela e os mais importantes. Bem, dentre os mais importantes, né? Como decorar isso? Eu já vi macetes, na verdade, que era simplesmente falar isso aqui. Tipo, tentar falar essa ordem aqui. Seria, tipo, Funklibrisк, H no final. Tem gente que decora assim, eu já vi colegas meus ensinando dessa forma. É um macete que funciona para muita gente. Se você gostou, Funklibrisк, segue em frente. Se quiser fazer o seu próprio macete, sempre é uma opção, né? Sempre o macete autoral é uma opção. Eu, por exemplo, fiz vários para mim. Agora, eu tenho uma história que narra esse macete que talvez te ajude, que é uma frase. Que a história é a seguinte. Imagine que você acordou um dia muito puto. Você teve um sonho, no sonho foi um sonho terrível, você acordou já bravo, e aí você foi levantar da cama, você bateu a cabeça na parede, ficou mais puto, e aí você ficou tão puto que você foi escovar o dente super rápido, e no caminho pro banheiro você bateu com o seu dedinho do pé na quina da porta, e você bateu tão forte que você arrancou o seu dedo. Aí sai sangue e tal, bem terrível. E aí você ficou muito mais puto. Ficou tão puto, mas tão puto mesmo. Tá? Absurdamente, você é pistola demais. Só tava você em casa, senão você tinha matado alguém. Você ficou tão puto que você dormiu de tão puto. Assim, bateu uma raiva assim, você ficou até com sono e dormiu. E você dormiu durante umas 10 horas. Você acordou de noite. Aí tinha uma poça de sangue, né, ao redor do seu pé, que você tinha arrancado um dedo, tudo bem. E aí você acordou mais puto ainda, porque aí você tinha que ir no hospital e tudo mais, não sei o que, daí você pensou, nossa, eu não vou nem no hospital agora, depois eu faço isso. Você guardou o seu dedo num potinho para levar no outro dia no hospital, e aí você resolveu pensar da seguinte maneira, uma maneira agressiva, pois você é uma pessoa agressiva. Você pensou, eu preciso ir numa aglomeração. Isso foi antes da pandemia, tá? Hoje em dia você não conseguiria normalmente achar uma aglomeração, eu espero, né? E eles pensam, onde é que eu vou achar uma aglomeração para eu socar a maior quantidade de pessoas na cara e dar chute no queixo e quebrar as pessoas, porque eu tô puto, preciso extravasar isso. Esse é você falando a pessoa puta, falando pra si mesmo, né, que queria acabar com o resto das pessoas e bater nelas, para extravasar essa raiva. E aí você pensa, nossa, em Paranaguá, onde é que eu posso ir para achar uma aglomeração? E aí eis que é a quarta-feira do Arrocha, no Choupanas, e você resolve ir pro Choupanas para bater nas pessoas. E você sai de casa, né, faltando um dedo ali.
super com raiva, e você vai correndo, gritando, rasga a camisa, assim, e aí você chega lá no Choupanas para bater nas pessoas, você encontra dois seguranças fortemente armados, muito musculosos, e você com tanta raiva você nem vê isso, você passa reto por eles, correndo, e você encontra a primeira pessoa pela frente, dá um soco na cara dela, joelhada na nuca, enfim, cotovelada. Você bate muito nas pessoas. E aí a primeira pessoa que você vê era uma velhinha que estava no Choupanas, no quarto da Rocha, uma velhinha de muleta lá, 95 anos de idade. Você dá na cara dela, não tá nem aí. Depois a mulher grávida, você chuta ela e derruba no chão e grita, não sei o que. Isso durou aproximadamente uns 5 segundos até as pessoas ao redor e os seguranças chegarem, né? E aí lincharam você. Batendo tanto em você, você nem lembra. Você só lembra até aí. Aí você acordou no outro dia, né? Sem o seu dedo, né? E todo enfaixado. Já viram aquele filme, cara? A pessoa tá no hospital, assim, com os braços esticados, as pernas esticadas, parece uma múmia. Era você. Você acordou assim no outro dia. Você levou tanta porrada na cabeça que você não lembra do que aconteceu. Você teve uma amnésia. Você desmaiou e aí você acordou no hospital e meio confuso, não sabia o que estava acontecendo. Bom, você tentando desvendar esse mistério, você não conseguia falar, né? Tinha quebrado seu maxilar. Você não conseguia chamar enfermeiros, pois não tinha movimentos, mas conseguia pensar e refletir. E refletindo, pensando, nossa, mas o que eu fiz para chegar aqui? O que aconteceu ontem? Não lembro e tal. Até que você tem, depois de algumas horas pensando, um clique. Você lembra o que aconteceu. E você lembra que aconteceu o quê? Você lembra que você foi ontem num clube brigar e saiu carregado para o hospital. Foi isso que você lembra. Você recordou dessa memória, né, do dia de ontem. Então, fui ontem no clube brigar e saí carregado para o hospital. Foi isso. Fui ontem no clube brigar e saí carregado para o hospital. Essa frase fica na sua cabeça, pois é a única memória que você conseguiu revelar, né, no seu fatídico dia aí, violento e tenebroso. Horrível. E aí essa frase te ajuda a decorar esse macete. A lembrar, ela é um macete para você decorar essa ordem decrescente dos elementos mais, né, notáveis ali, mais eletronegativos. Fui ontem no clube brigar e saí carregado para o hospital. A frase se encaixa com uma palavra em cada elemento químico. Fui ontem no clube brigar e saí carregado para o hospital. Fui ontem no clube brigar e sair carregado para o hospital. Essa é a ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor dos elementos químicos que participam mais das ligações covalentes. Tá? Então fica lá, fui ontem no clube brigar e saí carregado para o hospital. Lembre-se dessa frase, porque ela vai te ajudar bastante nos exercícios, muito mesmo, não dessa aula, mas de várias, não só dessa aula, né, mas de várias outras aulas, ok? E lembre-se que a eletronegatividade cresce aqui de modo geral para a direita e para cima, certo? Ou seja, no mesmo período ela cresce para a direita, no mesmo grupo ela cresce para cima, beleza? Bom, aí a gente tem agora outras propriedades periódicas. Para finalizar esse assunto de propriedades periódicas, uma delas é a chamada densidade. A densidade dos elementos químicos, quando eles se encontram em substâncias simples, né? Você encontra eles na natureza. Qual é a densidade aí dos elementos químicos quando você encontra eles na natureza? Bem, a densidade, só para lembrá-los, ela é um conceito que é definido pela divisão da massa pelo volume de um corpo. Aqui no caso a gente está falando de densidade de substâncias, então a gente está falando de massa específica, que vocês vão estudar melhor na física, mas eu vou tratar como densidade, porque a apostila e a química em geral tratam isso como densidade, por mais que na física apareça com o nome massa específica para esse caso, né, para substâncias. Bom, a tabela periódica está aqui, e aí você pode perceber que a densidade dos elementos químicos, ela varia como? No mesmo grupo, ela varia para baixo. Quanto mais para baixo, ela varia aumentando para baixo, né? Quanto mais para baixo está um elemento químico no mesmo grupo, maior a sua densidade, de modo geral. E aí, para o centro da tabela periódica estão os elementos químicos, né, que você encontra eles como substâncias simples na natureza, de uma maneira mais densa, com densidades maiores. Bom, então o elemento químico de maior densidade é o ósmio, que é um metal aqui de transição, nessa parte, né, do meio da tabela periódica, ósmio. O valor de densidade dele é 22,6. Só para comparar com a água, a da água é 1. A do ósmio é 22,6 aproximadamente. Então isso quer dizer o quê? Que se eu tenho 1 litro de água, se eu pego uma garrafa de 1 litro e encho com água, eu tenho 1 quilo de água.
Se eu encho uma garrafa de 1 litro, a mesma garrafa, se eu tiro a água, né, coloco, encho ela com ósmio, ela vai ter 22,6 quilos. Uma garrafinha de 1 litro de ósmio dá 22,6 quilos. Essa é a diferença, isso é a quantidade de densidade que ele tem. E aí, existe, além de saber qual que é o mais denso, que é o ósmio, que varia aqui para baixo e para o centro, é bom saber que existe para os metais uma classificação, uma separação entre eles. Se a densidade de um metal é menor do que 5 gramas por centímetro cúbico, como os metais da família 1A, 2A e o alumínio, eles são chamados metais leves. Se o metal tem densidade maior do que 5, como é o caso aqui do cobre, ferro, níquel, crômio, prata, ouro, mercúrio, o próprio ósmio, entre outros elementos químicos, né, ali em especial de metais de transição, de modo geral, eles são chamados metais pesados. Tá? Metais pesados porque eles têm densidade maior do que 5. Então, um heavy metal aí, né, da tradução seria metal pesado, densidade maior do que 5 na tabela periódica. Beleza? Tem uma questão aqui, por que varia para baixo e para o meio? Porque a densidade ela está relacionada diretamente com o volume atômico. E esse volume atômico calculado aí, dividindo a quantidade de átomos em mol numa substância, né, pelo volume e a massa que a substância tem, né, é um cálculo diferente do que a gente fazia lá para raio atômico, né, que o raio atômico você via a diferença ali entre os dois núcleos em uma ligação química. Aqui no volume de um átomo, definição de volume atômico, que tem inclusive na apostila, o volume atômico ele varia de que forma? Ele varia assim, ele pega pega para comparar aqui, a divisão, se você organizar aqui o volume fica para cá, a densidade aqui embaixo, a divisão da massa pela densidade de uma substância. E para cada substância, para cada elemento químico, ele dá um valor de volume atômico, tá? Desse cálculo. E aí o volume atômico ele varia como? Ele varia para baixo, aumentando para baixo e para os cantos da tabela periódica. Então, para baixo e para os cantos são os elementos químicos de maior volume atômico. Esse volume atômico é calculado através do volume lá de um mol de uma certa substância, né, para esse elemento químico, divide lá pelo 6,02 vezes 10 a 23, calcula lá quanto dá então de volume para cada átomo. Esse é um cálculo diferente do cálculo feito para raio atômico. Tá? E esse volume ele varia para baixo e para os cantos. Então, quanto mais para os cantos estiver, esse volume atômico vai ser maior. Isso quer dizer que no cálculo da densidade vai dar uma densidade menor. Por isso, para o centro você tem uma densidade maior, porque o volume atômico está crescendo para baixo e para os cantos. Então a densidade cresce para baixo e para o meio. Bom, visto densidade, que é essa ideia, né, de mapear aqui na tabela periódica quais são os elementos químicos mais densos, de maior valor de densidade, finalizamos esses estudos sobre propriedades periódicas com ponto de fusão e ponto de ebulição. Cara, isso aqui é uma bagunça. Tá vendo essa quantidade de flechas que tem aqui? É muita flecha. Então, aqui você menos se preocupa na hora da prova, por mais que você tenha que se preocupar com ela. Como é que é a tendência geral dos maiores pontos de fusão e ebulição na tabela periódica? Bem, de modo geral, eles aumentam para baixo e para o centro. Para baixo e para o centro na tabela periódica estão os elementos químicos de maiores pontos de fusão e ebulição. Então, quanto mais para baixo e para o centro. Apenas aqui nas famílias 1A e 2A e 3A e 4A, ou no caso, né, grupo 1 e 2, grupo 13 e 14, que é metais alcalinos terrosos, grupo do boro e grupo do carbono, esses em especial, em vez de aumentar para baixo, eles aumentam para cima, a propriedade dos elementos químicos desses grupos. Tá? Então, normalmente, o quê? Os maiores pontos de fusão e ebulição na tabela periódica estão para baixo e para o centro. Nesses dois, né, nessas duas áreas aqui, na família 1A e 2A, família 3A e 4A, nessas em especial, aumenta para cima. Então, os elementos mais para cima são aqueles de maiores pontos de fusão e ebulição para a família 1A, 2A, 3A e 4A, ou né, de outra forma, falar a mesma coisa, grupos 1 e 2, 13 e 14. Nesses casos, aumenta para cima, mas no resto aumenta para baixo. Tá? Qual é o elemento químico de maiores valores de pontos de fusão e ebulição? É o tungstênio, que tem esse símbolo W, que é o metal utilizado para aqueles filamentos de lâmpadas incandescentes. Tem um filamentozinho lá, um fiozinho enrolado, aquele fiozinho é feito de tungstênio. Por quê? Porque como ele tem um alto ponto de fusão, ele funde muito difícil, você tem que esquentar muito para ele fundir. Ele é diferente, por exemplo, do galho. Se fizesse o metal galho, né? Pegasse um fio de metal galho, colocasse dentro de uma lâmpada dessa, esquentou um pouquinho por causa da resistência elétrica, ele derrete. O tungstênio não, ele aguenta
altíssimas temperaturas sem fundir, pois ele tem um ponto de fusão bem alto, assim como o ponto de ebulição dele é bem alto. Então os elementos químicos mais para baixo e para a esquerda, né, exceto aqui no 1A, 2A, 3A e 4A, são aqueles de maiores valores de pontos de fusão e ebulição, em especial o tungstênio como um representante aí dos maiores valores de pontos de fusão e ebulição. Isso nos dá uma ideia meio de você mapear também como é que funciona a temperatura ambiente, né, 25 graus Celsius, e 1 atm, né, a pressão atmosférica a nível do mar. Quais são os estados físicos das substâncias simples de cada elemento químico, de modo geral? Aqueles elementos químicos que dão substâncias simples na forma gasosa, no caso aqui o hidrogênio, que dá o gás H2, o nitrogênio, que dá o gás N2, o oxigênio, que dá o gás O2, o cloro, que dá o gás Cl2, o flúor, que dá o gás F2, e os gases nobres, né, eu coloquei Gn, e os gases nobres, eles são os elementos químicos que naturalmente você encontra eles sozinhos por aí na forma gasosa. Então, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, cloro, flúor e gases nobres. Quais que você encontra a temperatura ambiente e 1 atm na forma líquida? São dois apenas. É o metal mercúrio, Hg, e o não metal bromo. Tá? O bromo e o mercúrio são aqueles únicos encontrados a temperatura de 25 graus Celsius por aí, sozinhos, na forma líquida. E o resto da tabela periódica, ou seja, todos os metais, os outros não metais que não estão aqui, todos eles são encontrados na sua forma sólida, por exemplo, o carbono. O carbono não aparece nem aqui nem aqui, ou seja, o carbono é encontrado na forma sólida. Né? Então, como é que você encontra o carbono mais fácil por aí, sozinho? Carvão, grafite. Então, o grafite ou o carvão, eles são formas de você encontrar o carbono sozinho e ele está na forma sólida, assim como quase todo o resto da tabela periódica, exceto aqui. Hidrogênio, caiu minha apostila aqui. Exceto os que não são sólidos, né, a temperatura ambiente por aí. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, cloro, flúor, gases nobres. Ou líquidos aqui no caso, né, não gasosos, líquidos, mercúrio e bromo. E o resto da tabela periódica, praticamente todos, que vão tirar aqui. Elementos químicos tem 8, mais 5, 13, 15. Então, se são 118 elementos químicos na tabela periódica, tirando esses 15 que aparecem aqui, 15 por quê? Porque tem 8 gases nobres, né? Tirando os 15 que estão aqui, sobra 103 elementos químicos encontrados na forma sólida. 103. Então é muito elemento químico encontrado na forma sólida. É a forma preponderante à temperatura ambiente de você encontrar elementos químicos na sua forma alotrópica mais estável, por aí. Agora vamos fazer o quê? Vamos utilizar esse resto do tempo que a gente tem para fazer exercício. Bem, vamos fazer pelo tempo que a gente tem um exercício só, tá? Que é o exercício 9.10 da UFPR. Uma coisa, queria comentar com vocês. Vocês têm autonomia para poder mandar sugestões, por exemplo, de aulas que a gente fez menos exercícios, por exemplo. Normalmente a gente tem feito um monte de exercícios, pelo menos uns 5 por aula, pelo menos. Nas videoaulas, né? Sobra bastante tempo para fazer exercício. Algumas a gente faz mais até. A gente coloca bastante exemplo, né? A gente vê bastante exemplo, bastante exercício. Se uma aula, por exemplo, essa aqui, que vai ter um exercício só, se vocês encontrarem dificuldades de fazer o resto da lista, ou alguns em especial, vocês podem mandar sugestões, seja aqui nos comentários, e eu vou introduzindo nas próximas aulas alguns recortes de 5, 10 minutos com exercícios de aulas passadas, uma espécie de revisão, como se fosse uma, entre aspas, assistência para todo mundo, assim, né? Então, manda aí, caso você tenha alguma aula em especial dessas que a gente está vendo nas videoaulas, que você queira fazer um exercício especial. Se for um que eu acho bem relevante, uma aula que a gente fez pouca coisa, eu coloco no vídeo. Caso contrário, eu te respondo no privado mesmo, beleza? Mas chama nós aí para ajuda, tá? Então, vamos lá, 9.10. Federal do Paraná, apostila 3, página 4, Química A. Está escrito assim: a tabela periódica dos elementos permitiu a previsão dos elementos até então desconhecidos. Mendeleev chegou a fazer previsões posteriormente confirmadas das propriedades físicas e químicas de alguns elementos que viriam a ser descobertos mais tarde. Acerca disso, considere a seguinte tabela: elemento A, elemento B. Número atômico do elemento A, 5. Número atômico do elemento B, 14. Raio atômico, 83 para o elemento A, 117 para o elemento B. Energia de ionização, 801 para o elemento A, 787 para o elemento B. Eletronegatividade do Linus Pauling, 2,04 para o A, 1,90 para o B. Dadas as propriedades dos elementos A e B na tabela apresentada, seguindo o raciocínio de Mendeleev,
Assinale a alternativa correta sobre o elemento de número atômico 13. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa tabela periódica que eu esbocei. É bom que você saiba fazer pelo menos esse esboço, tá? E aí se virar lembrando de quantos elementos tem em cada lugar. Vou fazer só essa parte que nos interessa, porque ó, o elemento aqui é o 5, o 14 e o 13. São os três que a gente está interessado. Então o 5 está por aqui, o 14 por aqui, o 13 por aqui. Então eu vou fazer só esses três primeiros períodos, fazer os quadriculados, né, referentes aos elementos químicos, que eu sei que aqui são 4, aqui os gases nobres, né? Aí 7, 6, 5, 4, 3. Reparte aqui, pois são dois períodos. A gente tem então do elemento 1 até o elemento 18 aqui, tá? Que é o argônio. Então do 1 do hidrogênio até o 18 que é o argônio, a gente podia fazer aqui para baixo, detalhar, mas a gente não vai usar, né? Então vamos utilizar nosso tempo de uma maneira mais proveitosa. Olha, vamos colocar aqui o elemento número atômico 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele está aqui. Vou colocar em vermelho. O elemento 5 está, que é o A, né? Ele está aqui. Como é que você sabe? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui, né? O número atômico 5. E o outro é o 14. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. O outro está aqui. Ó. O B está aqui. Ok. Beleza, beleza. E o elemento 13, né? Porque ele pergunta do 13. O 5 está aqui. O 14 está aqui. E o 13? Vou chamar de elemento 13 mesmo. Ele está aqui, ó, antes do B. Então tem o A, o B e o elemento 13. Agora vamos responder coisas em relação a esse elemento 13. Letra A. O seu raio atômico é maior que 117. Como assim maior que 117? Olha, o raio atômico do B é 117. Ou seja, o raio atômico desse cara aqui é 117. Certo? Lembra que o raio atômico, isso é bem importante, ele cresce para a esquerda no período e para baixo no grupo. Então, dentro de cada grupo ele cresce para baixo, dentro de cada período ele cresce para a esquerda. Então, vamos analisar aqui. O B tem 117 de raio. O raio do elemento 13 aqui, ele não vai ser maior do que esse, porque para a esquerda está aumentando o raio. Então, esse valor aqui tem que ser maior que 117. Eu não sei quanto é, mas eu sei que ele tem que ser maior do que o raio atômico do B. Né? De modo geral, que esquerda vai ter, né, por conta da atração nuclear menor aqui para a esquerda, eles vão ter os raios atômicos maiores. Então, quanto mais para a esquerda, maior o raio atômico. Ou seja, o 13 tem um raio atômico maior do que o do B, que é 117. Tá certo a letra A, o seu raio atômico é maior que 117? PM é picometros, ok? PM é picometros, ou seja, 10 a menos 12 de metro ali, tá? Ou seja, 1 metro dividido ali por 1 milhão e depois por 1 milhão de novo. Então, 117 picometros aqui tem que ser maior do que 117 picometros. Isso quer dizer que a letra A está certa? A letra A está certa. Resolvemos esse exercício. É tranquilo, né? É um exercício da Federal, mas é um exercício que foi tranquilo caso você lembrasse de raio atômico, caso você tivesse essa habilidade de esboçar tabela periódica. E você podia fazer de outra forma, sem esboçar a tabela? Podia. Você podia achar assim, ó, faz a distribuição eletrônica dele, ó, 1s2, 2s2, 2p1. Putz, você acha que ele está onde? Segundo período, grupo 13 ou família 3A. Aqui é exatamente onde ele está, aqui, né? Segundo período, grupo 13. Ou antiga família 3A. E esse cara aqui, ó, você abre ele assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Olha, terceiro período, por camada de valência igual a 3, né? Então ele está aqui para baixo. E família 4A, ou grupo 14. Ele se encontra, então, aqui e aqui. Está aqui o elemento B. Né? Então, ou você faz esse esboço da tabela periódica bem por cima mesmo, sem abrir nada aqui, só vendo qual é o número de cada elemento químico, como eu fiz, ou você acha a localização deles, né? Terceiro período, família 4A, segundo período, família 3A, através da distribuição eletrônica. Fica a seu critério, ok? Mas eu acho que isso aqui é bastante valioso, ter essa informação gráfica sobre a tabela periódica. Certo? Então, galera, vamos para a aula da Química B. É o próximo vídeo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.